A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma semana, trazendo mais uma lição bíblica para nossa meditação. Lição, por sua vez, de número 11, sobre o título temático Missões e a Igreja Perseguida. Leitura em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14. E também o capítulo 8, versículos do 1 ao 4, que assim nos diz a palavra de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Leitura em classe correspondente a essa temática missões e a igreja perseguida. Texto áureo desta lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo número 12, que nos diz assim: e também todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Bem óbvio, o próprio texto está declaradamente deixando claro que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Todos os que querem servir a Jesus segundo a sua santa palavra, segundo as suas ordenanças, segundo os seus ensinamentos, andando no caminho que Jesus propriamente é, todos estes, sem sombra de dúvidas, padecerão grandes perseguições, sofrerão perseguições. Não terão tamanha aceitação, ao contrário, serão rejeitados, serão caluniados, serão humilhados, serão tidos por ameaças e aí por diante. Então, um cristão que aceita Jesus e não sabe o que é padecer, não sabe o que é sofrer por Jesus, não sabe o que é ser perseguido por Jesus, ele até agora, ele não está seguindo Jesus. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo número 1, versículo número 29, está escrito: e a vós vos foi concedido não tão somente o crer, mas também o padecer por ele. Ele quem? Jesus. Não é só crer em Jesus. Não é só acreditar em Jesus, é padecer também por ele. Porque verdadeiramente se faz necessário. Porque quem rejeitou, a humanidade que rejeitou Jesus também vai lhe rejeitar. A humanidade que confrontou o Senhor Jesus, perseguiu o Senhor Jesus, também vai lhe perseguir. Por quê? Porque você é um seguidor de Jesus. E como Jesus defendia, logicamente, a verdade, mostrava a verdade claramente, mostrando o pecado daqueles que verdadeiramente estavam à sua frente, logicamente, eles não gostavam e, por sua vez, traziam agora à tona
essas reações em relação ao Senhor Jesus e, logicamente, em relação aos discípulos e, principalmente, atualmente, hoje, em relação à igreja. Na verdade prática está escrito: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, a gente precisamos aprender com os cristãos que sofrem perseguições, aspectos, realidades da fé cristã que somente estes que sofrem perseguição sabem nos dar verdadeiramente, porque experimentam essa perseguição. Sabem nos dar verdadeiramente a noção dessa perseguição, porque experimentam em suas vidas essas perseguições. Então, vale a pena ouvir um veterano na fé, um maduro na fé. Vale a pena ouvir um missionário que esteve em um campo missionário e, por sua vez, por esse momento está, entre aspas, de férias, e agora está noticiando, divulgando, testemunhando do que ele vivenciou no campo de batalha. Vale a pena. Ao invés de muitas vezes ouvir esses testemunhos infrutíferos, que muitas vezes são contados como forma de preencher um momento que deveria ser a palavra de Deus, e agora é preenchido com testemunhos, muitas vezes até mesmo falsos. Então, vale a pena ouvir um testemunho verdadeiro de um missionário, de um verdadeiro soldado que esteve em guerra, em um verdadeiro campo de batalha. Vale a pena. Então, veremos aqui nessa aula a igreja perseguida. Missões e a igreja perseguida. Que igreja perseguida é essa? É a igreja que verdadeiramente está alicerçada em Cristo. É a igreja que verdadeiramente anda pela palavra de Deus. É a igreja que realmente tem os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. É a igreja que tem as marcas de Cristo sobre a sua vida. Gálatas, capítulo número 6, 5. Últimos versículos de Gálatas, melhor dizendo. Então, essa igreja é a igreja que verdadeiramente Jesus declarou em Mateus 16:18 que as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Por quê? Porque ela tem um dono e esse dono é invencível. Ainda que tamanha seja a perseguição, mas ela é invencível porque ele nos faz, Romanos 5, Romanos 8:37, ele nos faz mais do que vencedores. Então veremos nessa aula, já adentrando aos tópicos. Tópico número 1, nós temos: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A igreja que Cristo disse que verdadeiramente ela não seria vencida pelas trevas, pelo sistema satânico, pelo sistema diabólico. Essa igreja ela nasceu num contexto de perseguição. Veremos nesse tópico número 1. Subtópico número 1, nós temos a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. O primeiro homem que morreu por causa da sua fé. Por se declarar cristão, por se declarar seguidor de Cristo. Então, Estevão, ele foi esse primeiro homem a morrer por causa da sua fé. Logo depois, bem depois, Jesus vem do céu à terra, chega aos 33 anos de idade, morre, e depois de 40 dias
depois de 3 dias ressuscita, passa mais 40 dias, sobe para o céu. Depois disto, aí começa agora a igreja, depois do Pentecostes, em Atos 2, dela receber o batismo com o Espírito Santo, ser revestido, conforme Jesus tinha dito que ela seria revestida, Atos 1:8. E agora elas seriam mártires, sofreriam um martírio. Em Atos 1:8 nos fala sobre isso, por causa da fé em Cristo. Então, depois deste acontecido, a igreja começa a sair e a pregar e anunciar verdadeiramente o ir de Jesus, pregando e ensinando, ganhando almas e cuidando dessas almas. E logo dentro deste contexto, a igreja começa a obrar maravilhosas obras, sinais, prodígios e maravilhas. E a partir de então, o Império Romano, o sistema satânico, o sistema diabólico, operacional, operando por meio dos homens que não criam em Cristo nem em Deus, que não criam exclusivamente em Jesus, estavam agora para querer barrar a igreja, impedir a igreja de avançar. E aqui está Estevão, primeiro Marte, subtópico número 1, primeiro homem que sofre esse martírio, que morre por causa da sua fé. Um homem que morreu apedrejado. Um homem que morreu diante de uma multidão de opressores, de falsas testemunhas, de homens corruptos. Ele morre por causa da fé focada em Jesus. Justamente quando analisamos o texto de Atos, capítulo 6, podemos vermos essa realidade, onde nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, ou seja, levantaram uma conspiração contra Estevão. E Estevão estava a disputar com estes, a debater com estes, a respeito da fé em Cristo, a respeito da salvação em Cristo, a respeito da obediência a Cristo, a respeito da obra vicária realizada por Jesus. Então, dentro desse contexto, em Atos 6, Estevão passou a ser vítima de mentiras, ou seja, levantaram mentiras contra Estevão. Levantaram falsas testemunhas para testemunhar para que Estevão fosse morto, torturado, apedrejado. Levantaram essas falsas testemunhas, e, logicamente, por parte ordenadas pela própria liderança, a qual realmente presidia a classe religiosa. Então, ali está Estevão disputando com estes grupos, conforme podemos ver na leitura em classe. E levantaram-se, versículo número 9, capítulo 6, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Disputavam, debatiam, mas não venciam, não conseguiam. Porque Estevão, cheio de fé e de poder, cheio do Espírito de Deus, Espírito Santo, convencia-os, apesar deles não aceitarem a convenção. Mas eles ficavam sem palavras para com Estevão, e Estevão cada vez mais com palavras de sabedoria que era dada, logicamente, por Deus, através do Espírito Santo. Então, o discurso de Estevão foi tão assertivo para com estes a qual ele estava disputando, ou, na verdade, estavam disputando com Estevão, que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Então, Estevão estava vencendo,
este debate religioso assertivo a respeito de Cristo, a qual eles não queriam engolir, aceitar. Porque para eles Jesus era um falsário, para eles Jesus era um enganador, para eles Jesus era um falso profeta, apesar de ter sido morto, ressuscitado e aparecido a centenas de pessoas. Mas para eles continuavam ainda com a mesma crença, que o maligno cegava o entendimento deles, cegou o entendimento deles e eles justamente não conseguiam enxergar a luz do Evangelho, que era a própria imagem do Cristo Jesus. Então eles, sendo agora vencidos através do discurso de Estevão, eles ficaram enfurecidos ao ponto de expulsar Estevão da cidade, levaram Estevão para a cidade e, estando fora da cidade, sentenciaram Estevão à morte através das falsas testemunhas, que essas testemunhas foi através do suborno. Logicamente, a mesma coisa que aconteceu em relação a Jesus. Encontraram testemunhas falsas, subornaram as testemunhas, pagaram as testemunhas falsas para testemunharem a favor deles contra o Senhor Jesus. Assim aconteceu com Estevão. E feito isso, levaram, expulsaram, tiraram Estevão de dentro da cidade, levaram para fora da cidade, a porta da cidade, fora da cidade, para matarem. Assim também como levaram Jesus para fora da cidade e o mataram fora da cidade. E Estevão foi apedrejado por eles. Estevão foi apedrejado por eles. Aonde, sendo apedrejado por eles, logicamente Estevão morre. Sendo Estevão, esse diácono. Interessante que Estevão não era um pastor local. Estevão não era um pastor regional. Estevão não era um presidente, pastor presidente do estado, nem tampouco de uma convenção. Ele era um diácono. Um diácono. E nós podemos vermos que Estevão, ele morre por não negar a sua fé no Cristo que o salvou. Aonde nós podemos vermos no capítulo número 7 de Atos dos Apóstolos e versículos número 59 e 60. Na verdade, a partir do 58, diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. A cena que aconteceu com Jesus se repetiu com Estevão. Então podemos vermos aqui de maneira bem real que a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, homem a morrer por causa da sua fé, foi ferrenha. No subtópico número 2, nós temos a igreja foi dispersa. Por que a igreja foi dispersa? Olha, como consequência do episódio ocorrido com Estevão, ou seja, a morte, a disputa que tiveram com Estevão e não conseguiram vencer, levaram ele à morte, mataram ele, Estevão. Em consequência desse episódio,
esse episódio resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Então, os cristãos estavam em Jerusalém. E depois deste ocorrido com Estevão sendo levado à morte, apedrejado, matando Estevão, os judeus quem fizeram isso. Então, o que acontece é que resultou essa morte de Estevão em uma grande perseguição. Em uma grande perseguição para com a igreja que estava em Jerusalém. Porque, verdadeiramente, o versículo número 8, 1 de Atos dos Apóstolos, e também Saulo consentia na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, depois do ocorrido que aconteceu com Estevão, esse episódio que levou ele à morte, depois deste ocorrido que foi justamente aí no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que acontece a morte de Estevão, finalzinho do capítulo 7, e então, finalizando o capítulo 7, começa o capítulo 8, de maneira lógica, e aí já inicia dizendo que diante da morte de Estevão estava Saulo, que nós conhecemos agora, depois de aceitar a conversão em Cristo, ele se tornou em um Paulo. Então, esse que não era cristão antes, estava agora consentido na morte de Estevão, porque ele era um soldado, Saulo, antes de se converter a Cristo. E aí se levantou. Neste ocorrido, neste momento, nesse episódio, aí se levanta, depois desse episódio, uma grande, e levantou-se, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então, depois deste ocorrido, fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Que grande perseguição era essa? A perseguição era que, no versículo 3 diz assim, e Saulo assolava a igreja, oprimia, combatia, perseguia, não podia ver um cristão. Versículo 3 diz assim, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, qual era a grande perseguição que estava acontecendo em Jerusalém? Era que Saulo, este soldado romano, ele entrava nas casas, ele entrava nas residências e arrastava homens e mulheres que eram cristãos, arrastavam eles, tiravam eles das residências e lançavam eles nas prisões. Lançavam eles na prisão. Por quê? Porque eles eram criminosos? Não, era porque eles eram cristãos. Eram porque eles eram verdadeiramente seguidores de Cristo. Eles só faziam bem, eles não estavam fazendo mal. Mas isso era tido como mal. Era tido como mal. Estevão morreu e o que é que Estevão fazia? Versículo número 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos está escrito: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que era que Estevão fazia para merecer a morte? Estevão curava pessoas oprimidas pela a possessão maligna, pelos espíritos malignos, pelos demônios. Estevão curava as pessoas. Estevão fazia sinais maravilhosos. E esses sinais eram benéficos para as pessoas que eram beneficiadas. Assim como aconteceu no ministério de Jesus. Qual era o mal? Jesus curar uma mulher encurvada que era um demônio na vida dela. Além do mais, o demônio deixava ela encurvada por 18 anos. Qual era o mal Jesus curar uma mulher dessa? Mal nenhum, era um benefício, mas era tido como que fosse um mal. Assim aconteceu com Estevão e acontece
com aqueles que são verdadeiramente de Cristo, de Deus. Então, depois do episódio de Estevão, levanta-se uma grande perseguição que resultou em uma dispersão. Essa dispersão, por quê? Porque eles estavam concentrados em um lugar, em Jerusalém. Mas quando se levanta a perseguição, então eles se dispersam, se dividem. E agora um vai para um canto, outro vai para outro. E aí, norte a sul da Palestina, de Israel, daquele território circunvizinho, entre outros. Entre outras aldeias e cidades adjacentes. Então, eles se dispersam. Por que eles se dispersam? Porque Saulo, como também outros soldados, estavam entrando nas residências em busca de cristãos. Então, os cristãos estavam fugindo, estavam se dispersando, se dividindo e indo para lugares afora. Isso resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Em Samaria mesmo, em Atos capítulo 8, Filipe aparece. Filipe aparece fazendo também sinais, prodígios e maravilhas, pregando o evangelho com ousadia, poder, coragem, com temor e reverência e beneficiando pessoas que assim ouvem. E o evangelho foi aceito ali grandemente em Samaria, através do evangelista Filipe. Estevão era um diácono, Filipe era um evangelista. Evangelista não é simplesmente um cargo. Evangelista é uma característica de quem evangeliza. Há muitos que têm o título, o cargo de evangelista, porém, somente o cargo. Mas Filipe era um evangelista, evangelizava. Pregava o evangelho com ousadia e autoridade. Com realidade, com verdade. Então, o ocorrido da dispersão, a igreja foi dispersa. Com o ocorrido da morte de Estevão, a igreja, como consequência, resultou na dispersão porque os soldados estavam à procura dos cristãos, então eles estavam como que fosse se escondendo. Mas não era se escondendo, era fugindo dos soldados, para os soldados não impedir eles de pregarem. Não impedir eles de avançarem. E essa busca fez eles se dispersarem, e agora eles avançaram. E começou a ganhar campo. Começou a ganhar povos, porque ao se dividirem, logicamente, a proporcionalidade, a proporção de abrangência foi bem maior. E ganhando muitas pessoas. Então, podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Então, essa perseguição que foi iniciada, como o próprio comentarista diz, podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja. Então, ao começar a perseguição, também a igreja começa a iniciar, a avançar, a ir para onde Jesus disse que ela fosse, e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, contribuiu essa perseguição. A perseguição não intimida, mas ao contrário, a perseguição encoraja. Encoraja. Então podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Então, essa perseguição que a igreja viveu nesse período do primeiro século, que foi logo depois de Cristo. Então, essa realidade de perseguição que a igreja viveu no primeiro século não é diferente da perseguição que ainda acontece
em outros lugares em pleno século XXI. Ou seja, 20 séculos depois. 2 milênios depois. Então, a perseguição que iniciou no primeiro século continua sendo também ainda no século XXI. Continua. E nós veremos a seguir sobre esta realidade. Então, a perseguição cristã, subtópico número 3, a perseguição cristã é uma realidade. A perseguição cristã, o que é a perseguição? Você pode estar perguntando o que significa essa perseguição. Essa perseguição significa o ato de assediar o cristão, de oprimir o cristão, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir do cristão, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Ou seja, pelo fato dessa pessoa ser um cristão. Então, a perseguição é tudo que vem para verdadeiramente oprimir, dificultar, assediar, tirar os direitos fundamentais, como a lei de cristão cidadão, né? Pelo fato simplesmente de seguir a Cristo. Então, se colocar agora toda uma dificuldade para que verdadeiramente esse cristão não consiga manter a sua fé. Mas é aí onde se enganam. Porque isso jamais vai abater, impedir o cristão de avançar. Então, de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Olha só, atualmente, média de 360 milhões de cristãos são verdadeiramente perseguidos simplesmente pelo fato de expressar a sua fé em Cristo. É muita gente, 360 milhões. Muita mesmo. Muita mesmo. Então, veja o que o Missão Portas Abertas, o site Missão Portas Abertas diz. Mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares. Desses 360 milhões de cristãos, então isso significa que em muitos lugares os cristãos são discriminados, presos e em outros até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então, veja só, em alguns cantos são discriminados os cristãos. Discriminados não é tanto, não é tão ruim, mas preso, só pelo fato de ser cristão, ser preso, torturado, só pelo fato de ser cristão, e alguns até mortos, conforme alguns países. Conforme alguns países. Então vejamos só alguns dados. Passei na aula anterior, a aula número 10. Então, 1 milhão, por exemplo, aqui deixa eu mostrar as estatísticas. Algumas estatísticas. Por exemplo, mais de 5.600 cristãos foram mortos por causa da sua fé. Mais de 5.200 cristãos sequestrados ou desaparecidos por causa da sua fé.
29.400 cristãos vítimas de violência física e mental, ou seja, torturados, assediados, estuprados, no caso de mulheres, simplesmente pelo fato de expressarem sua fé em Cristo. Cristãos mortos em 2020, 4.761. Em 2021, 5.898. Em 2022, 5.661. 5.621. Em 2022. Cristãos presos por causa da sua fé. Em 2020, 4.277. 2021, 6.175. 2022, 4.542. Igrejas atacadas, destruídas. Em 2020, 4.488. Em 2021, 5.110. Em 2022, 2.110 igrejas atacadas, demolidas, destruídas, impedidas de serem agregadas cristãos. Cristãos sequestrados por causa da sua fé. 2020, 1.710. 2022, 2021, 3.829. 2022, 5.259. Esses são dados do portal Missão Portas Abertas. Esse site, você pega todos esses conteúdos que assim é transferido nessas aulas. Então, a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra a perseguição aos cristãos, que é uma realidade. No tópico número 2, nós temos a perseguição cristã na atualidade, hoje. Estamos saindo de Estevão, primeiro século, e estamos agora em 2023, século 21. Há mais de 20 séculos. Então, a perseguição cristã na atualidade. Subtópico número 1, nós temos em muitos lugares, ser cristãos é perigoso. Subtópico número 1, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Aonde é perigoso ser cristão? Conforme o subtópico número 1 está dizendo, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Em muitos lugares. Então eu vou dizer alguns lugares, que na verdade são países, que é um perigo uma pessoa ser cristã, ser cristão declarado. Por exemplo, na Coreia do Norte é um perigo. Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão, Índia, Síria, Arábia Saudita, Mianmar, Maldivas, China, Mali, Iraque, Argélia, Mauritânia, Uzbequistão, Colômbia, Burkina Faso, República Centro-Africana, e aí vai. São muitos. Tem uma lista aqui de mais ou menos 108 países considerados fechados ao Evangelho. Ou seja, onde é um perigo um cristão ser verdadeiramente público como cristão. Expressar a sua fé como cristão. Então, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. O comentarista começa dizendo assim, que para muitas pessoas no mundo, atualmente, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática,
serem obrigados a abandonar a família, perder emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Então, em alguns lugares como este, se declarar cristão, então vai perder os benefícios do governo, direitos básicos, né? Água, comida, moradia, vai perder seus empregos e muitas vezes vai ter que abandonar a família. Então é um perigo ser cristão em um país como este. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vidas de muitos cristãos e missionários. Então, essa realidade faz parte do contexto missionário, de muitas famílias missionárias que passam por toda esta realidade. Infelizmente, em muitos lugares, há esse exílio. Pessoas que são tiradas das suas nacionalidades, de suas origens, e levados para lugares estranhos ao seu de naturalidade. São lançados na prisão, são torturados. Torturados. A mutilação e a morte fazem parte do contexto da vida de muitos cristãos e missionários. Então, esses lugares, nestes lugares, ser cristão é um perigo. É um perigo. Então, no nosso Brasil, por exemplo, liberdade que desfrutamos ainda em nosso país, apesar de não ter essa liberdade 100%, como é que eu posso dizer, não na questão da força física, mas sim em transmissão vocal, escrita, e aí por diante. Nosso país, apesar de tudo, nós desfrutamos ainda dessa liberdade, de poder expressar a nossa fé, de poder proclamar a nossa fé, de anunciar o evangelho em alto e bom som, bom tom, de sairmos em via pública a caráter, terno, gravata, Bíblia na mão, em uma praça, em um transporte público. Podemos e temos essa liberdade, mas em outros lugares, em outros países, não. Não temos. Não se tem. É um perigo grande. No Brasil não é. Até então. Graças a Deus por isso. Então, na nossa própria Constituição, é importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, está na nossa lei, na nossa Constituição de 1988, que verdadeiramente na nossa lei de 1988, na nossa Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 6º, nos dá essa garantia. Então, nós podemos cultuarmos, por exemplo, se a gente estivermos cultuando e chegar uma pessoa e bagunçar, a nossa lei nos dá verdadeiramente a garantia, a liberdade de cultuarmos e não sermos impedidos em momento algum. Ridicularizado, alguém querer ridicularizar, alguém querer fazer palhaçada, alguém querer envergonhar, a nossa lei nos dá essa garantia, essa proteção. Não pode ser interrompido o culto religioso ou a solenidade religiosa, até mesmo que seja propriamente católica, ou até mesmo de outras religiões que no nosso Brasil temos, não pode ser interrompida, porque a lei, a Constituição garante a inviolabilidade.
que não pode ser impedida de realizar o culto, a reunião, etc., de qualquer instituição ou denominação religiosa que esteja assim realizando. Subtópico número 2. Nós temos Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Na Coreia do Norte é a nação mais fechada ao Evangelho. Enquanto no Brasil é aberto, na Coreia do Norte é fechado. Não só na Coreia do Norte, que é o primeiro maior país fechado ao Evangelho. É o país que mais se persegue cristão, é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país onde verdadeiramente é fechado ao Evangelho. A perseguição religiosa é grande na Coreia do Norte. Então é um perigo ser um cristão na Coreia do Norte. Diz assim o comentarista: segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, o site, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Então, a Coreia do Norte, segundo o portal Missão Portas Abertas, esses sites muito bom, muito informativo em relação às missões, à realidade do que os missionários passam. Então, em primeiro lugar, em perseguição religiosa, na perseguição religiosa, é o país mais fechado do mundo em relação à perseguição religiosa, está a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado mundialmente ao Evangelho. Mais fechado. E a gente vimos na lição passada, por ele ser fechado, por países serem fechados ao Evangelho, então verdadeiramente nós temos aí os principais desafios para com a Igreja de Cristo. A missão dos desafios da janela 1040, que são os países que estão fechados ao Evangelho, dentro da janela 1040. Em primeiro lugar, as maiores megalópolis, nós temos aí com grande quantidade de pessoas que estão ali habitando. Em segundo, por elas ser uma grande megalópolis, estão ali concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidade e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Olha só. E em terceiro lugar, estão as pessoas mais necessitadas financeiras da Terra. É nesses lugares. Não que esses lugares sejam pobres, mas devido à tirania, o comunismo, a ditadura dos seus líderes supremos, então verdadeiramente acontece toda essa lástima. Então, na Coreia do Norte, nós temos aí que é o país mais fechado mundialmente ao Evangelho desde o início desse século. Então, nestes últimos anos, o país norte-coreano, que é a Coreia do Norte, teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Olha só, na Coreia do Norte. Essas pessoas que morrem na Coreia do Norte são almas. Então é um quadro desastroso. E ao mesmo tempo a perseguição religiosa é extrema. Por quê? Porque não tem a liberdade do evangelho ser pregado, do cristão ser declarado na Coreia do Norte. Porque é um perigo. Ao ser denunciado, o cristão ele é levado para o campo de trabalho escravo, em prol do governo, com as menores condições de sobrevivência, aonde essas pessoas são jogados, lançados no campo de batalha, no campo de trabalho escravo, em prol do governo, e ali vivem para sempre. É como uma prisão perpétua, rodeados de cercas elétricas. E
a menor chance de fugir e escapar daquele campo. Estima-se que a média de expectativa de vida destes que vão para esse campo de trabalho para o governo chegam a mais ou menos 45 anos de vida. Pessoas morrem ali. Morrem. A perseguição é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação. Por que vítima de uma tirania? Porque lá está a ditadura de Kim Jong-un. Esse líder supremo desde 2011 assumiu esse supremo, essa suprema ditadura, comunismo, aos 27 anos de idade, novo. E ainda novo ainda. Ainda novo. Então, as igrejas da Coreia do Norte foram demolidas 70 anos atrás. Então, no primeiro século, desde o início desse primeiro século, existe essa tirania na Coreia do Norte. Vítima de uma tirania que arruinou a nação. Tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. O cristão que é denunciado, o cristão que é encontrado como um cristão através da polícia coreana, das Forças Armadas coreanas, eles são o quê? No caso das mulheres, são estupradas por eles. No caso dos homens, acontece até a extração de órgãos pelo fato de se declararem cristãos. Veja só que tamanha é a tirania na Coreia do Norte. O perigo que é ser cristão na Coreia do Norte. Então, todos esses cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que estão na Coreia do Norte, que ainda existe cristão na Coreia do Norte, ainda atualmente, portal Missão Portas Abertas nos dá o dado de média de 400 mil cristãos. Então, como as igrejas foram demolidas há 70 anos atrás, então existe o que para os cristãos sobreviverem à opressão, ou seja, não serem impedidos de terem sua fé em Cristo, eles foram para a clandestinidade. Ou seja, eles vão cultuarem nas florestas, em locais não convencionais, uma igreja propriamente dita, apesar de também existirem igrejas subterrâneas na Coreia do Norte, onde os cristãos cultuam. Então, na Coreia do Norte tem toda essa opressão. A Coreia do Norte é o país que mais queima Bíblia. Quando eles vistoriando, fiscalizando as casas, nas escolas, as bolsas, nas ruas e encontram, eles queimam, além de levarem os cristãos presos. Alguns condenados, sentenciados à morte e até prisão perpétua. Então, por exemplo, na Coreia do Norte, uma criança de 2 anos, só um exemplo, está no Missão Portas Abertas, nesse site, você poderá consultar. Na Coreia do Norte, criança de 2 anos é condenada à prisão perpétua após seus pais serem flagrados, serem pegos com a Bíblia. Olha que horror.
país totalmente fechado ao evangelho. Um país onde realmente não abre as portas para o evangelho. Infelizmente. No tópico número 3, finalizando o subtópico número 2, subtópico número 2 do tópico 2. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Então, infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial, a Igreja de Cristo, a Igreja Cristã, a Igreja Evangélica, a Igreja de Deus, por esses e outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Dá para imaginar? É difícil? É. Mas para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. Olha só. Muitos missionários se arriscam para distribuir Bíblia, literaturas, para levar uma palavra de fé. Muitos missionários se arriscam. Arriscam o quê? As suas vidas e também a das suas famílias. Então, em muitos lugares, ser cristão é perigoso, como a Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Então, é em muitos lugares, e estamos citando a Coreia do Norte como a mais, porque ela está no ranking mundial como a mais fechada, porque ela está em primeiro lugar. E ela é a mais ferrenha, justamente porque está em primeiro lugar. Tópico número 3. Como ajudar a igreja perseguida? Como ajudar a igreja perseguida? Como ajudar a igreja perseguida? Subtópico número 1, nós temos aí conhecer a gravidade da situação. Conhecer a gravidade da situação. Como ajudar a igreja perseguida? O que é a igreja perseguida? É a igreja que está verdadeiramente atuando na janela 1040. A janela 1040 são os países que têm o menor possibilidade de economicamente sobreviver por questões monetárias. E, inclusive, por causa de ser fechado ao evangelho e proibido a pregação do evangelho e ser cristão, porque reinam o budismo, reinam o islamismo e aí por diante. Hinduísmo são as religiões predominantes que reinam nas janelas 1040. Nas janelas 1040. Nos países que realmente são tidos como onde está a igreja perseguida, onde a igreja é perseguida, ou seja, a igreja perseguida. Quando o cristão ali é declarado, então a igreja começa a ser perseguida. Então, como ajudar a igreja perseguida? Conhecer a gravidade da situação. Conhecer. Como é que você conhece a gravidade da situação? Olha, você já está conhecendo a gravidade da situação, possivelmente nesse momento. Mas você também pode conhecer a gravidade dessa situação, por exemplo, você consultando os sites como Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires. Você vai conhecer a realidade da igreja perseguida consultando um desses 3 sites. E você poderá ver, ter números, ter dados atualizados, anos passados, e aí por diante. Você poderá ver lista dos países perseguidos, da igreja perseguida,
Você poderá ver. Então, conhecendo. Como é que você pode ajudar a igreja perseguida? Conhecendo. E se você conhece, logicamente, não é simplesmente por conhecer, é para você procurar conhecer a dimensão do problema e se sensibilizar com ele. Olha, em Hebreus capítulo número 13, versículo número 3, está escrito assim, ó: lembrai-vos dos presos. Hebreus 3, 13 e 13. Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. É aquilo que Jesus disse. Estive com fome, não me deste de comer. Estive nu, não me deste de vestir. Estive preso, não me visitaste. Quando isso? É perguntado ao Senhor Jesus. Jesus disse: quando você foi na prisão visitar o preso, no hospital visitar o doente, quando deu comida ao faminto, bebida ao sedento, você estava fazendo a mim. Então, é isso que Hebreus está tratando para nós, e isso é uma realidade. Quando a gente conhece a situação, a gente tem que sentir como que fosse em nós, mesmo não estando nós passando por aquilo. Mas é se compadecer. Então, como ajudar a igreja perseguida? Conhecendo a gravidade da situação. E para conhecer a gravidade da situação, você tem que consultar esses sites. Consultar esses sites. Por quê? Porque você não vai conhecer essa realidade assistindo uma Rede Globo, uma SBT, uma Record e etc. Você tem que ir, porque a mídia não mostra isso. A mídia não defende isso. A mídia não divulga isso. Qual foi a vez que você ouviu na sua vida, esses dados que eu mencionei há poucos instantes? E vou repetir agora nesse momento. Por exemplo, cristãos que foram mortos por causa da sua fé, 5.600. Quando é que você ouviu? Através das mídias? Possivelmente nunca. E se ouviu, foi uma raridade. Quando é que você ouviu dizer pela mídia que 29.400 pessoas cristãs foram vítimas de violência física e mental? Você não vê. Você não vê. Quando é que você, por exemplo, igrejas atacadas. Igrejas atacadas. Quando é que você viu aí, em 2022, alguma reportagem dizendo que em 2022, 2.110 igrejas foram atacadas, demolidas, quebradas, arrombadas e saqueadas? Nunca, possivelmente. Em 2022, cristãos mortos, 5.621. Quando a mídia vai dizer isso? Nunca. Então, para você conhecer esses dados, para você conhecer a realidade da igreja perseguida, você precisa conhecer um desses sites. Sename, Missão Portas Abertas ou Voz dos Mártires. Tem outros, mas esses estamos citando como os principais, como o próprio comentarista da lição está abordando. Então, em segundo lugar, como ajudar a igreja perseguida? Em primeiro lugar, é conhecendo a gravidade da situação, através dos sites especializados, né? Segundo, orando pela igreja perseguida. Orando pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Orar, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, Deus pode mudar essa situação quando nós começarmos a orarmos. Porque a igreja perseguida do primeiro século, a igreja ela cresceu e cresceu e cresceu bastante, mesmo estando em meio à perseguição, mesmo estando diante de ameaças. Então vejamos, por isso, ore pela igreja perseguida, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ou seja, imagine que esses missionários que estão nesses campos de batalha,
Nesses países, portas fechadas. Imagine que esses missionários e famílias desistem, desanimam, recuam. Porque esses missionários que são pegos nesses países, como a Coreia do Norte, que é fechada ao Evangelho, Somália é o segundo, e aí por diante, eles são torturados. Para que essa tortura? Para fazer eles negarem com as suas próprias bocas, negando a Jesus. Mas sabe o que acontece? Eles não negam. Eles ficam sem a comida, mas eles não negam. Eles ficam sem a bebida, mas eles não negam. Eles ficam sem a família, mas eles não negam. Eles vão para os campos fechados, trabalhando de maneira escrava para o governo, mas eles não negam a Cristo. Então, oremos para que eles não desanimem, mas tenham coragem. Oremos para que Deus dê proteção de suas vidas e de suas famílias em suas comunidades, onde eles estão atuando. Oremos para que Deus poupe suas vidas e também as suas famílias. Podendo Deus poupar ou não, mas oremos para que Deus poupe, para que eles continuem e ganhem mais almas. Oremos pela proteção de suas vidas, oremos também pelos perseguidores, esses que oprimem, esses que maltratam, esses que torturam, mutilam, esses que extraem órgãos dos cristãos. Oremos por esses que perseguem, por esses perseguidores, para que eles também aceitem Jesus. Paulo perseguia a igreja, invadia as casas, arrastava os cristãos, lançava na prisão e se tornou um cristão. Oremos para que estes perseguidores também se tornem cristãos. E oremos para que eles se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Então, oremos para que essa maravilha de Deus aconteça na vida deles. Subtópico número 3. Como ajudar a igreja perseguida? Subtópico número 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Olha só. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Quando a gente oramos pela causa da igreja perseguida, já nos envolvemos. Então, devemos nos envolver. E para se envolver, já começamos nos envolvendo, orando por essa igreja perseguida, pelos missionários, pelas famílias, pelos perseguidores, pelos líderes, pelo coreano Kim Jong-un, para que essa ditadura caia por terra, em o nome de Jesus, que já tem aí há quase um século, há mais ou menos um século. Então, oremos para que isso aconteça. Então, naturalmente, ficamos mais sensíveis quando a gente nos envolvemos, quando a gente passamos a orar, estamos nos envolvendo e naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer a voz do Espírito Santo. Realidade. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos dos cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da nossa zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. Então, sem sombra de dúvida, o contato com o testemunho de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor, com certeza nos tira da zona de conforto. Imagine que nós pudéssemos ouvir Estevão testemunhando para nós. Então, com certeza, nos tiraria do conforto e nos desafiaria a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. Imagine nós ouvindo Daniel, o profeta Daniel, um testemunho dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela criança lá
na casa de Naamã, José lá no Egito. Imagine. Então, com certeza nos motivaria, porque são testemunhas fiéis que morreram por causa da fé em Cristo, por causa da palavra de Deus. Imagine João, que foi para a ilha de Pátimos, foi exilado. Imagine nós ouvindo dele mesmo o testemunho. Com certeza isso nos daria um envolvimento maior e compromisso com a palavra, com o Evangelho de Cristo. Então, as histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Então, muitos cristãos atuais no Ocidente, no nosso Brasil, por exemplo, o Ocidente, desconhece essa realidade de perseguição. Precisamos as portas fechadas não podem continuar fechadas. As portas fechadas na Coreia do Norte não podem permanecer fechadas. E quem pode abrir essa porta é o Evangelho. É os missionários, é os cristãos, é os servos de Deus. Então é preciso verdadeiramente abrir essas portas. Só Jesus abre essas portas. Então, a Coreia do Norte é o país mais fechado ao Evangelho. Na Coreia do Norte existe até igrejas cristãs, porém é só de fachada, segundo os Estados Unidos. O Departamento de Missões dos Estados Unidos faz essa classificação, dizendo que é uma fachada para os estrangeiros, ou seja, para os estrangeiros verem e não terem uma má impressão, sendo que ali não funciona, não tem culto. Mas há de ter, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, e que Deus consiga entrar na sua vida, no seu coração, na sua casa, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Visita a igreja mais próxima de você, mais próxima da palavra, fiel à palavra. Amanhã, às 19 horas, toda quarta-feira, temos essa aula bíblica e você é o nosso convidado especial. Você podendo ir, pode ir com a sua família, com o seu amigo, seu colega, sem problema nenhum. Às 19 horas, Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.